Bom dia, pessoal do segundo ano, né? Tudo bem com vocês? Amigos, eu vou fazer uma revisão, né, do que a gente falou, né, do que a gente enviou semana passada de material para vocês, que é sobre arestas, vértices e faces, né? Começamos um novo conteúdo e a gente precisa dar sequência na correção dos exercícios, falar um pouquinho mais sobre alguns exercícios de vestibulares que podem, na verdade, participar da vida de vocês, e vocês devem estar preparados para fazer as soluções. Então vamos lá, relembrando. Na semana passada nós falamos sobre essas três fórmulas, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Isso é uma fórmula da relação de Euler, beleza? Essa aqui é a soma dos ângulos. E essa daqui é quando você tem o número de faces multiplicado pelo número de arestas. E nós vamos falar um pouquinho sobre faces, arestas e vértices. Olhando aqui no quadro, nós colocamos, eu fiz um desenho aqui, né? Fiz uma figura geométrica, onde você sabe realmente quem é aresta, quem é vértice, quem é face. Repara só, as faces. Daqui nesse objeto, nós identificamos algumas faces. Aqui eu sinalizei a face, beleza? Aqui eu sinalizei o vértice e aqui eu sinalizei as arestas. Para frente a gente vai falar sobre arestas laterais, a aresta da face e outras coisas mais, né? Então vamos explorar um pouquinho as soluções dos exercícios que a gente enviou na semana passada para vocês. O exercício dizia o seguinte: um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Então eu vou apagar aqui. Aqui é só para você representar isso na lógica, né? Na prática. Então vamos aqui analisar o seguinte. Ele diz o seguinte: um poliedro possui 16 faces, 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Então você imagina, eu tenho a fórmula aqui para me ajudar. Então ele diz o seguinte, que as faces são quanto? 16. Ele diz que os vértices são quanto? 18. E aí ele pergunta quantas arestas tem esse poliedro. E aí a opção A diz que era 16, opção B 18, opção C 32, opção D 34 e opção E 40. Vamos ver quem é a resposta correta disso aqui. Bom, eu já tenho a fórmula, que é o quê? 18, certo? Mais 16 é igual a aresta mais 2. Agora é só trabalhar em cima da minha fórmula. 18 mais 16 dá 34. 34 menos 2, que esse 2 passou para o lado de cá, fica menos 2. Então, a arestas igual a 32. Então, vocês no primeiro exercício da lista que eu enviei para vocês, vocês viram que a resposta certa é a resposta C. Bom, na número 2 da nossa lista de exercício, ele vem dizendo o seguinte, né? Em um poliedro convexo, o número de arestas, né, excede o número de vértices em 6 unidades. Então vamos lá, ele está dizendo que o número de arestas é vértice mais 6. Olha que exercício fácil. É só, na verdade, fazer a compreensão do que ele está querendo dizer. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual é o número de faces? Então vamos lá, ele está querendo saber a face desse poliedro. E aí quem é o vértice, gente? É só eu colocar aqui, ó, vértice é igual a vértice. Então vamos lá? Vamos aplicar a nossa fórmula? Então vamos lá. V mais F é igual a A mais 2. Olha que coisa prática, que exercício fácil de ser resolvido. Bom, quem é meu vértice? Continua ele estando aqui. Quem é minhas faces? Também não sei. Ó, face é o que ele precisa. E quem é a aresta? Vértice mais 6 e 1 mais 2. Repara aí, ó. Fizemos nada, só colocamos as informações nas fórmulas. E agora vem as resoluções. Vértice da fórmula daqui. Esse V vem para cá, fica menos V. Mais face igual a 6 mais 2, correto? Só coloquei isso daqui. Vértice menos vértice, cortei e eliminou. Face é igual a 6 mais 2, é igual a 8. E repara, a letra A era 6, não era a resposta. A letra B era 8. 8 faces. O poliedro foi descoberto o número de faces dele.
Na número 3 do nosso exercício, ele vem falando sobre o seguinte: o poliedro convexo com 16 arestas possui um número de faces igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Então vamos lá. Ele diz que o poliedro convexo com 16 arestas possui um número de faces igual ao número de vértices. Esse exercício é um exercício que eu elaborei para vocês pensarem na lógica. E aí, trabalhando nessa lógica, que você pensa como você vai agir. Quem é a lógica? Uma das respostas abaixo. Então é só, esse é o desafio. Esse eu não vou solucionar, porque eu quero que vocês pensem. Repara uma coisa, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Repara uma coisa, se eu tenho 8 de vértice e tenho 6 de face, eu não preciso nem fazer conta. Por quê? Se esses dois indivíduos aqui precisam ser igual a esse aqui, 8 mais 6, 14. Mas já tenho 2, é sinal que minha arestas é quanto? 12. Então repare, tem exercício, meus amigos, que você não precisa nem pensar. Você tem que trabalhar com as respostas que você tem. E aí você começa a perceber que você ganha tempo. Né? Ano que vem é um ano de vestibular, um ano de Enem, que vocês vão ter que partir para a luta. E tempo é precioso nessas horas. Então, se a gente parar para analisar, a gente chega à seguinte conclusão. Né? É claro que a geometria, ela é um pouco... Todos os exercícios de geometrias, eles acabam fazendo você pensar mais. Né? Mas aí, a questão de pensar mais não significa que você vai ficar pensando muito. Né? Mas você tem que trabalhar com a lógica em alguns momentos. E aí que mora o segredo. O que significa a lógica? Você não vai lembrar de todas as fórmulas, mas você vai lembrar de alguns itens que são importantes. Espera aí, eu estudei lá no meu 2º ano que vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, se falta algum indivíduo desse, é fácil a gente achar. Vamos imaginar, se eu tampo aqui e não sei o número de faces, olha aqui, desse lado eu tenho 14, desse lado eu tenho 8, tá? Vou apagar aqui e colocar aqui, 8. Isso tudo é exemplo, tá? Então vamos lá. Desse lado eu pergunto o seguinte, um poliedro convexo tem 8 vértices e 12 arestas. Qual o número de faces? Então você vai lembrar que vértice mais faces precisa ser igual a aresta mais 2. E aí você olhando aqui, você vê, caramba, são 12, com mais 2, 14. Aqui desse lado são 8, falta quem? 6. Se falta esse indivíduo aqui, olha que interessante. Tem um 14 desse lado, tem 6 desse lado. É sinal que o meu vértice é quanto? 8. Então vocês reparam que isso você ganha muito tempo com isso. A geometria ela te facilita você usar a lógica também. Né? Muita gente fala, mas eu preciso gravar as fórmulas, né? Decorar a fórmula. Nem sempre você precisa fazer isso, beleza? O último exercício da nossa lista, não, o penúltimo, né? Que é o número 4, dizia o seguinte: o número de faces desse poliedro convexo, de um poliedro convexo, que possui 34 arestas, é igual ao número de vértices. Mesma coisa. Quantas faces possui esse poliedro? De novo, é só você fazer a aplicação da fórmula. Lembrando que você vai substituir os dados que você tem. E quem você não tiver, em algum momento vai acontecer como aconteceu aqui. Olha só, ele disse que a aresta era vértice mais 6. Ele disse isso, o exercício. Ele queria saber o número de faces. E o número de vértices? Você tinha lá, só você jogar na fórmula. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Epa, então a aresta é V mais 6, vou substituir o A por quem? Por V mais 6. E aí eu percebo que eu chego à conclusão, né, que esse V vem para o lado de cá trocando o sinal. V menos V, eliminou. Ou é o que eu precisava. Quando você chega aqui, você vê, sobrou a face. E sobrou 6 mais 2, que é igual a 8. Então vocês reparam que os exercícios de poliedros, ele é apenas para você praticar as fórmulas. E isso é de extrema importância você chegar a essa conclusão. Quando a gente dá a sequência dos nossos exercícios, né, nós fizemos lá, eu mandei para vocês, né, para vocês praticarem na relação de Euler. Né? Então eu disse para vocês executarem os exercícios da página 9, certo? Né? Falei para vocês gravarem aquela tabelinha, né, de quantas faces tem o tetraedro, quantos vértices tem o tetraedro, quantos arestas tem o tetraedro. Você precisa saber disso? Precisa. Por
Porque se você souber disso, você ganha, né, quilômetros de distância em relação aos seus concorrentes futuros. Então você tem aí a tabelinha que diz cada poliedro disso aí, né? Nós vimos também aí alguns exercícios, né, sobre arestas, faces, de olho no vestibular. Nós temos aí alguns exercícios que vem falando sobre conhecimentos de vocês do passado. Então vamos lá, retas concorrentes, retas reversas, né, retas concorrentes, retas perpendiculares, né? É importante a gente recordar esses ensinamentos que vocês tiveram no sexto, sétimo ano. Muita gente, né, esqueceu, mas relembrar é importante. Quando a gente fala, por exemplo, de vestibular, daqui uns dias vocês vão começar a fazer, né, o vestibular como treineiros, e você vai ver que a maioria dos assuntos são vinculados ao que você estudou no ensino fundamental. É como se você tivesse que se aperfeiçoar no ensino médio e automaticamente utilizando os conceitos básicos do ensino fundamental. E o exercício de olho no vestibular, da página 10, ele vem falando muito sobre isso. É o tempo todo, reversas, retas paralelas. Por exemplo, o exercício 5, ele vem pedindo para avaliar as afirmativas a seguir. Aí ele vem dizendo o seguinte: é verdadeiro ou falso? Duas retas que não têm pontos comuns sempre são paralelos? Repara, sempre são paralelos, verdadeiro ou falso? Claro que essa questão é falsa, nem sempre são paralelos. Aí vem a segunda opção: duas retas distintas sempre determinam um plano. Então vocês vão começar, o próximo assunto vai ser interessante, que a gente vai falar sobre ponto e plano, né? É extremamente importante a gente entender, né, que às vezes você tem um plano aqui, né, vamos imaginar que seja desse jeito aqui, e uma reta atravessa esse plano, ou seja, ele está aqui, não para se, claro que para se ter de uma reta você precisa necessariamente ter no mínimo quanto? 2 pontos. E aí você vê aqui que a reta atravessou esse plano, e esse plano aqui, ó, ele não passou por fora, e sim por dentro do plano, né? Então vocês vinham aí, uma reta pertence a infinitos planos distintos. Gente, plano não, ponto, né? A gente fala sempre sobre isso. Uma reta tem infinitos pontos, mas ele na verdade, uma reta pertence a infinitos planos distintos. Planos, ele pertence a pontos distintos. Planos não. 3 pontos distintos sempre determinam um plano? Não, nem sempre. Porque olha só, eu posso ter 3 pontos assim, certo? Que vai determinar uma reta. E posso ter 3 pontos assim, que aí de alguma forma representa, se eu traçar eles, um plano. Então é uma forma de a gente analisar. Duas retas coplanares distintas são paralelas ou concorrentes? Ele está afirmando isso. E é claro, eles são paralelos e são o quê? Concorrentes. E aí vem falando, né, sobre paralelas, concorrentes, perpendiculares, e é extremamente importante a gente entender esse processo. Na página 13, também como exercício, né, de olho no vestibular, vem falando também, olha que coisa interessante, o exercício 19. Um poliedro convexo com 32 vértices possui apenas faces triangulares. O número de arestas desse poliedro é... Então vamos lá. Ele diz que o poliedro tem o quê? 32 vértices. Possui apenas faces triangulares. A gente não sabe o número de faces triangulares. Então o que a gente vai fazer quando a gente não sabe? X, 3, ou vai virar o quê? 3x, beleza? E vai fazer o cálculo normal. Bom, já que falamos sobre ponto, plano, né, que é a ideia dessa semana, de a gente pensar de coplanar, de concorrente, de paralelos, né, de atravessar um ponto, uma reta atravessando o plano. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Esse conteúdo já tem a ver, de alguma forma, com o conteúdo do nosso próximo bimestre.
que são prismas e pirâmides, né? A gente percebeu aqui que vocês já entenderam quem são as arestas, beleza? As arestas, em alguma forma, entenderam quem são as faces, entenderam quem são os vértices. Isso a gente pôde entender quem são. Agora, nós vamos estudar sobre prismas e pirâmides, e na página 14 do módulo 2, ele vem dizendo o seguinte: prismas. Muitos comuns, os prismas são um tipo de poliedro que tem duas faces paralelas e congruentes, denominada base. E aí que está o segredo. Vamos considerar este apagador. Eu tenho uma base superior e uma base o quê? Inferior. E aí você tem lá, né, chamados de faces laterais. Quem são essas faces laterais? Olhando para aqui, para este apagador, nós temos ele, essa face lateral, essa face lateral, essa face lateral e esta face lateral. Então vocês repararam que na prática você consegue visualizar, né? Aí aqui tem um objeto, tal, né, para definir o prisma, né, um objeto de prisma, e você vai começar a analisar um pouquinho sobre as fórmulas de prismas e paralelepípedos. E aí vem como exercício da página 15, que vem falando sobre pedir o cálculo da diagonal, né? O exercício vem dizendo o seguinte: para o paralelepípedo esboçado a seguir, calcule a área total de sua superfície e a medida da sua diagonal. Então vamos analisar o seguinte: é a primeira fórmula que nós vamos ter e que nós vamos estudar. Bom, até aqui nós falamos sobre poliedros, percebemos como a gente aplica isso na fórmula. Tentei mostrar alguma coisa para vocês ganharem tempo, principalmente a parte de geometria. A gente precisa ganhar o tempo. Por quê? Se a gente parar para analisar, eu sempre falo isso para vocês e talvez alguns, será que vai, na hora a gente arruma o tempo? Não pense assim, entendeu? Vocês têm que cronometrar tudo que vocês vão fazer. Vocês sabem que numa prova de vestibular, você tem 3 minutos no máximo para executar uma questão. Então, se você tem 3 minutos, você precisa sair na frente do indivíduo que está do lado. Então, como você sai na frente gravando todas as formas, é uma opção, mas é difícil, né? Imagina só você botar tudo na sua cabeça, todas as fórmulas que você estudou na sua vida de matemática. Fica difícil. Então, o que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é pelo menos perceber que dá para resolver várias questões com apenas o conceito básico da geometria, beleza? Então, quando a gente colocou aqui, deixei até essa fórmula aqui para a gente ficar bem fixado na nossa mente. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, vamos lá. Quando eu falo isso, eu tenho que entender que vértice mais face sempre precisa ser igual a aresta mais 2. Então, isso é uma fórmula. É uma fórmula que vem na minha mente e que eu não preciso mais esquecer, porque eu aprendi de um jeito diferente, né? Você vai aprender de um jeito diferente, de um jeito mais objetivo. E é isso que a gente precisa. Não importa você... Tem gente que vai perder tempo, calcular, colocar informações. Gente, a gente tem que pegar, extrair do problema as informações que ele está me dizendo. Se eu extraio dele as informações que eu estou me dizendo, eu vou colocar essas informações na fórmula. E aí a gente resolve a questão. Então o objetivo principal, pelo menos dessa parte de poliedros, era exatamente esse. Você praticar exercícios que tenha realmente a ver com a nossa objetividade na hora de resolver os nossos problemas. E aí a gente vai partir agora para um novo projeto, que é o projeto de prismas e pirâmides. E a primeira fórmula que nós temos é essa daqui, ó. Distância, beleza? Distância diagonal do paralelepípedo, vamos falar do paralelepípedo, é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta é uma primeira fórmula, ó, diagonal do paralelepípedo, beleza? Então são informações que a gente vai precisar calcular, né? Ele pede aqui, por exemplo, para calcular às vezes a diagonal, ele pede para calcular a área desse paralelepípedo. Nós temos diversas fórmulas que a gente vai precisar praticar na próxima semana. E essa próxima semana eu gostaria muito que vocês olhassem e estudassem, não ficasse preso só na apostila, porque eu sei que talvez assim
a presença do professor tirando as dúvidas. A gente vai marcar uma aula, né, no Zoom aí para tirar essas dúvidas principais de prismas e pirâmides, mas a gente sabe que se a gente conseguir agregar outro material, entendeu? Junto com aquilo que está sendo proposto pelo professor, a gente vai poder entender um pouco melhor. Porque é interessante a gente explorar isso. E a matemática ela te dá essa amplitude bem extensa para isso. Então, olha só. Essa é a fórmula da diagonal de um paralelepípedo. E a gente vai substituir essas informações na próxima aula, né? Que Deus abençoe vocês. Né? Nessa semana aí eu vou passar mais exercícios sobre vértice, né, e faces. Vou falar sobre retas paralelas, vou falar sobre retas concorrentes. E aqui está o desafio. O desafio de hoje é simplesmente fácil. Eu quero que vocês analisem os exercícios de olho no vestibular, beleza? Da página número 10. E ela vem ali só. Todos os exercícios da página 10 e 11 é só fazer análise. Não tem nem cálculo para fazer. Então, a tarefa dessa semana está vinculada ao de olho, nos exercícios de olho de vestibular da página 10 e 11. Eu quero que vocês façam essas atividades, né, e coloquem lá no Eclass, beleza? Ao decorrer dessa semana, né, a gente vai passando mais informações sobre como nós agiríamos, beleza? Nesse momento eu quero agradecer a vocês e desejar a vocês uma boa semana de estudos. Forte abraço do seu amigo Fabrício.